Hoje, neste fecho de contas, está Rui Correia, do Barclays, para olharmos para as perspectivas da inflação e, sobretudo, como cobrir este risco financeiro da inflação. Comecemos por este problema que parece ser global, nesta altura, a inflação. Exatamente. Boa tarde. É um problema global. Ultimamente tem-se falado muito mais na inflação do que nos últimos tempos, também por causa da pressão dos preços dos combustíveis, não só dos combustíveis, mas também do preço dos alimentos. É um problema que não se restringe à Europa. Temos aqui um problema na Europa que é, principalmente junto à zona euro, que acaba por não pode haver um controle da movimentação do câmbio da moeda, porque estamos todos na zona euro. Outros países, como sabemos, têm ainda essa possibilidade de ajustar a política monetária através de um fortalecimento da moeda através das taxas de juros, mas o que é verdade é que a pressão inflacionista, como diz, é um problema global, muito arrastado pelos combustíveis, mas não apenas. O exemplo de Portugal, o exemplo da Espanha, como referiu, em Portugal, com o nível mais alto dos últimos 6 anos, dá aqui uma possibilidade, talvez uma abertura para os investidores. Essencialmente a falar em produtos linkados ou relacionados com a inflação. É algo que nós não temos ainda em Portugal, mas a dívida pública relacionada com a inflação existe, por exemplo, no Reino Unido, desde 1981, nos Estados Unidos desde a década de 90, em França desde 2002, 2003, na Alemanha desde 2006, chegamos a um ponto em que 10% da dívida americana é a dívida relacionada com a inflação e até há 2 anos atrás 25% da dívida britânica é a dívida relacionada com a inflação. Mas como é que funciona exatamente esse tipo de instrumento? Aqui neste momento estamos a falar essencialmente em obrigações, em dívida pública. Os governos têm benefícios para poder emitir dívida pública relacionada com a inflação. Um grande benefício aqui é a credibilidade ou fé que pode trazer para o mercado para que se chegue a um investidor e esse investidor tenha credibilidade naquilo que o governo está a propor. Por exemplo, se um governo acha ou está a adotar medidas para descer a inflação, faz sentido, porque o governo emite uma obrigação relacionada com o preço da inflação, se acha que as medidas que estão a adotar no sentido de controlar a inflação ou sentido de descer, vai fazer com que o governo acabe, se isso acontecer, vai pagar uma taxa de juros pelaquela obrigação mais baixa, à medida que esses controlos vão sendo efetivos. Dá uma credibilidade na prática, faz com que os investidores acreditem que as medidas tomadas pelo governo para controlar a inflação são medidas reais, porque o próprio governo está a emitir dívida relacionada com aquela inflação. Mas nos países da zona euro, por exemplo, pode funcionar isso, tendo em conta que depois quem toma essas medidas é sobretudo o Banco Central Europeu e não está tanto nas mãos de cada governo? Pode, porque na prática nós temos um exemplo muito curioso. O primeiro país na zona euro que acabou por emitir a dívida relacionada com a inflação foi a França. Hoje em dia quem emite mais dívida relacionada com a inflação é a Itália, mas podem emitir relativa à inflação italiana, mas também à inflação harmonizada da zona euro. Hoje em dia, a Itália, a maior parte da inflação que acaba por emitir é inflação relacionada com a harmonizada. Mas a França faz muitas emissões ainda no próprio índice de preços consumidor francês. E aqui com uma componente bastante curiosa, tem muitas obrigações com componente relacionada com tabaco, aliás, incluindo o tabaco, e sem o tabaco. Tem tudo a ver com aquelas questões todas que nós vimos em relação à publicidade do tabaco. Exatamente. Mas são nestes 2 países, e na Alemanha, na Suécia, até a própria Polónia já tem mercados, já tem dívida relacionada com a inflação, já são mercados relativamente líquidos. Isto em relação às obrigações. Ponto número 1 para os investidores: investem em governos, dívida pública de governos, e essa dívida pública relacionada com a inflação. Os investidores podem ali fazer ou ter uma visão não apenas em taxas nominais, mas nas taxas reais, porque tem uma componente de inflação lá introduzida. Mas depois temos o mercado de derivados, principalmente para estes países que referi: Reino Unido, Estados Unidos, França, Japão também já começa a haver um mercado de derivados relacionados com o índice de inflação. O que é curioso é que a maior parte desses mercados, quando começaram, tinham à partida sempre nós chamamos floor, um chão a zero. Até um chão contra a deflação.
Hoje em dia não isso é assim. No Japão era bastante importante. Era, exatamente. E acabou por estar outra vez em voga, logicamente, com a queda de inflação dos últimos, há 2 anos atrás. Portanto, outra vez voltaram a ter muitas estruturas destas. Há muitos fundos hoje em dia, há muitos produtos estruturados relacionados com o índice de inflação. Na perspectiva de diversificação de um portfólio de um investidor que deve ter, temos falado muito aqui também na questão das matérias-primas, na questão da volatilidade. Aqui não estamos a falar em produtos com muita volatilidade, mas estamos a falar essencialmente de produtos que permitem alguma diversificação. Mas como é que esses derivados, para quem está em casa perceber, como é que esses derivados valorizam com a inflação? Ou qual é Na prática, um investidor pode ter... Qual é a expectativa que é preciso o investidor ter para investir de determinada maneira? Neste momento estamos a falar de subidas de inflação, como o Ruben referiu, globais. Se o investidor acreditar que aquela inflação vai subir mais do que aquilo que está implícito na curva, há uma curva de taxas de juros, mas também há uma curva para a inflação. Nós hoje em dia podemos ir ao mercado e ver quanto é que o mercado estima que está a inflação daqui a 5 anos. Seja para a zona euro, seja para... inclusive um país que não tem nenhuma obrigação ou nenhuma dívida pública indexada à inflação, como Portugal. Porque há aqui um histórico que se pode verificar em relação ao índice harmonizado europeu que se pode adotar. Portanto, podem-se fazer estruturas relacionadas com a inflação portuguesa, porque há um histórico bastante grande de correlação entre as duas, entre a harmonizada e a portuguesa. Se o investidor acredita que a inflação, hoje em dia acreditamos, toda a gente acredita que a inflação vai subir. Se o investidor acreditar que essa inflação não vai subir, isto é um efeito de curto prazo relacionado com o aumento do preço das matérias-primas, e essencialmente energia e alimentos, pode, na prática, o investidor ter um produto cujo retorno será o retorno de eu não espero que a inflação suba tanto. Ou eu espero que a inflação suba mais rapidamente do que aquilo que está implícito. E na prática é uma diversificação como pode fazer, uma especulação entre aspas, como pode fazer numa moeda, numa taxa de uma empresa, numa ação. Não é um produto muito veiculado em Portugal, mas nestes países, cerca de 13 dos 20 maiores países do mundo, por PIB, têm obrigações ou têm dívida pública relacionada com a inflação. Rui, vamos concluir esta conversa a seguir ao intervalo e a seguir também a um olhar sobre as praças europeias.